Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula desse curso do quarto módulo de assistente de recursos humanos, onde a gente está fazendo aí uma breve resumo sobre tudo que foi falado até aqui nos outros módulos. A gente estava falando na aula anterior sobre as etapas de contratação, sobre recrutamento e seleção, e a gente vai falar agora sobre a aplicação dos testes, né? Depois de ter feito a entrevista, de ter feito as ligações, a gente vai fazer como é feita as aplicações de testes. O meu nome é Gisele Priscila e esse curso ele é realizado pela ADESC. Então, a aplicação de testes é a comprovação das habilidades e das competências necessárias para o cargo, como avaliações de conhecimentos específicos e de idiomas ou testes psicológicos. Depois de passar por todas as etapas e escolher o melhor candidato, é preciso avisar os profissionais que não foram selecionados. Aos que participaram do processo, mas não foram aprovados, é importante encaminhar ao menos um e-mail agradecendo a participação. Então, as pessoas que não passaram, né, é importante que a empresa ela dê esse feedback aí, que não, agradecendo a participação, mas que não foi dessa vez ou alguma coisa do tipo. E o processo de contratação, ele deve ser o mais breve quanto possível, né? Quanto mais rápido o processo, maiores as chances de não perder candidatos no caminho. Muitas empresas acabam criando etapas desnecessárias ou demorando muito entre uma etapa ou outra, o que faz com que candidatos desistam ou consigam outro emprego no meio do processo. Então, é importante esse processo todinho ele ser rápido, diminuir aí as etapas, colocar etapas importantes, mas que visem aí ser de uma maneira mais breve para que as pessoas que estejam participando, né, elas se empenhem, elas não desistam, elas não consigam outro emprego, porque você vai estar aí procurando um bom profissional, e um bom profissional, ele vai estar procurando uma boa empresa, então é importante aí que seja de maneira rápida para você não perder ninguém aí durante esse processo. Descrição de cargos. Né, que é aí uma coisa que o RH também faz. É uma especificação do que é necessário para ocupar aquele cargo, constando as responsabilidades, as habilidades, os requisitos, as atribuições e onde se localiza o cargo dentro da empresa. Para dar clareza na função, ao que é necessário para ocupar o cargo e para não haver desvio de função, traz uma visão estratégica tanto para a ocupação de cargos quanto à realocação das pessoas. Então, a descrição de cargo é importante, o setor de RH, ele ter a descrição do cargo de maneira rápida, ter lá os requisitos, as atribuições, onde é que está esse cargo dentro da empresa, porque isso vai fazer com que não tenha desvio de função, que a pessoa que tem aquele cargo, ela esteja realmente fazendo aquela função a qual ela é solicitada. E até mesmo quando contratar uma pessoa, lá tem a descrição do cargo dela. Aí precisa identificar os cargos existentes, ver aí quais os cargos que tem dentro da empresa, localizar o cargo, né? Ver o local que ele está. Tem essa questão de descrever as competências, que aí é onde vai ser feito aí pontuar as funções, responsabilidades, formação, escola mínima, desejável para a função, habilidades necessárias, cursos e conhecimentos necessários e tempo de experiência desejável. A gente vê que as empresas, elas estendem tudo na ordem, a gente vê aqui, ó, por exemplo, o cargo, supervisor de vendas de serviço, qual a categoria, departamento, supervisor comercial, qual a faixa de salário, aí vai ter lá a faixa de salário, as horas semanais, tem a descrição sumária, o que é que ele faz, né? Ele planeja vendas, atende clientes, coleta identificadores de mercado consumidor, tem as informações das tarefas detalhadamente, do que ele faz, tem a escolaridade que é desejável, né? Superior, em qual curso, a experiência profissional que é desejável, tudo isso. Então, o que é que ajuda essas fichas? Porque, ó, isso aqui são tipo fichas que é importante a empresa ter de cada cargo que ela tem, porque tendo todas essas informações, quando ela for fazer uma seleção, ela já vai saber aí quais os requisitos da vaga, o cargo que ela vai, a faixa salarial, né? O salário que vai ser, a escolaridade desejada, tudo isso, essas informações ela já vai ter lá arquivada para quando ela conseguir precisar contratar uma pessoa, já vai ter lá as informações, do mesmo jeito que quando essa pessoa entrar na empresa, ela vai saber qual a função dela, onde é que ela vai trabalhar, quanto ela vai ganhar. E da mesma maneira, se lá dentro da empresa tiver uma troca de função aí, as pessoas vão saber, né? Tendo uma seleção lá, você acabou sendo selecionado para um outro cargo, já vai ter lá a ficha com as informações todinha daquele cargo
você vai exercer. Então, tudo isso é importante a gente ver aqui, né? Que esses todos são os desenhos dos cargos, né? Ele tem todas as informações importantes dentro dele. Vou passando aqui porque é basicamente isso que eu falei, né? Que é importante aí fazer uma entrevista com o funcionário, o gerente, para elaborar a lista de atividades do cargo. Se a sua empresa ainda não tem essas fichas, então é importante você fazer uma breve entrevista com o funcionário, perguntar o que é que você faz, quanto você ganha, onde é que você, qual é a parte que você trabalha. Chama aí também o gerente dele, o supervisor dele, vai coletando essas informações e você consegue aí fazer essa ficha. Clima organizacional. O que é o clima organizacional dentro da empresa? Percepção global das pessoas a respeito do seu ambiente de trabalho, capaz de influenciar o comportamento profissional e afetar o desempenho da organização. Como é que se mensura? Como é que se mede aí se o clima está bem aí ou bem? Através de uma pesquisa de clima mesmo. E como é que se faz essa pesquisa? Aí aqui vai falar os aspectos que podem influenciar. Então a gente vê que esse clima, ele é percebido por quê? Pelas pessoas que trabalham lá. E aí você vai ver se o ambiente de trabalho, ele vai influenciar o comportamento do profissional e com isso afetar o seu desempenho. Vamos ver aqui alguns aspectos que podem influenciar. Suporte organizacional, relacionamento entre os colegas, suporte da liderança, clareza nas tarefas. Se não for uma tarefa clara de se fazer, ele vai estar ali insatisfeito, né, no trabalho dele. Consequências de um clima organizacional ruim. Baixo nível de cooperação e preocupação com as tarefas, desperdício de recursos como tempo, dinheiro, patrimônio e potencial, que é a falta de interesse em executar as funções, baixa qualidade das tarefas, como atraso, desvio de padrão, criação de intriga, estimula reações contra a organização, né, contra a própria empresa. Então, essas são as consequências de ter um local com clima organizacional ruim. Vai acabar acontecendo tudo isso aqui que vai impactar o quê? Nos lucros, na produtividade da empresa. E quais são os benefícios da gestão do clima organizacional? Vai ter um alto desempenho de pessoas, cria e mantém um canal de comunicação com os servidores, alimenta o sistema de planejamento e gestão, auxilia a administração em reflexos internas e própria avaliação institucional para a tomada de decisões prospectivas, oferece subsídio para a tomada de decisão. Então, tudo isso, né, gera indicadores fundamentais para o planejamento estratégico do tribunal, melhora o desempenho e o resultado da organização. Então, só benefícios tem quando se tem um clima organizacional bem gerido. E análise e avaliação de cargos é uma técnica de medição da importância relativa de cada cargo. O resultado dessa medição será utilizado para definir o salário ou faixa salarial para cada cargo da empresa. E aí vai ter a regra com os cargos que estão compostos. Tem os requisitos mentais, físicos, responsabilidades, condições de trabalho. A gente vê aqui que essa análise, né, ela vai fazer com que ajude até mesmo a definir o salário, a faixa salarial aí desse cargo. Então, o profissional de RH, ele é responsável também para essa avaliação de cargos. E a avaliação de desempenho, que a gente tanto falou também no início aí desse curso, é a identificação, mensuração e administração do desempenho humano nas organizações. A identificação se apoia na análise de cargos e procura determinar quais áreas de trabalho que se deve examinar quando se mede o desempenho. Então, essa avaliação ela é importante dentro de uma empresa, também é uma função do RH. Que aí ele vai estar vendo aí, né, o desempenho do funcionário. E quais são os objetivos fundamentais da avaliação? Permitir condições de medição do potencial no sentido de determinar sua plena aplicação, permitir o tratamento dos recursos humanos como um recurso básico da organização, cuja produtividade pode ser definida indefinitivamente, dependendo, obviamente, da forma de administração, fornecer oportunidades de crescimento, condições de efetiva participação a todos os membros da organização, tendo em vista de um lado os objetivos organizacionais e de outro objetivos individuais. Então, é bastante importante também, né, essa avaliação aí, os objetivos delas são bons.
Aí tem aqui algumas, né, definições dessa avaliação, que é o processo que mede o desempenho do funcionário. O desempenho do funcionário é o grau em que ele alcança nos requisitos do seu trabalho. E aí tem outras informações também que já foram vistas em outras aulas. E os critérios para essa avaliação? Para a efetiva avaliação do desempenho dos funcionários, existem alguns critérios importantes que devem ser avaliados. Aí vai dizer qual é o conhecimento do cargo, conhecimento do negócio, pontualidade, assiduidade, lealdade. Então, a gente vê aí que essa avaliação do desempenho, ela vai ver tudo isso que o funcionário faz na empresa, né? Se o desempenho dele está sendo bem, se ele está chegando no horário certo, se está fazendo as coisas corretamente, se ele é honesto, se ele tem facilidade de aprender quando tem os treinamentos, se ele tem rapidez, tudo isso. E essas avaliações, elas ajudam a pessoa até mesmo a ser indicada para outros cargos, né? Para um cargo de liderança, eles conseguem ver aí que é uma pessoa que tem aí essa aptidão em se relacionar bem com a pessoa, com as pessoas, de gerir ali o seu grupo. Então, ela pode também estar sendo convidada para estar exercendo um cargo de liderança, um cargo a mais, consequentemente vai ganhar mais com isso, certo? E aqui são alguns modelos dessas avaliações que são feitas, isso vai de cada empresa, né? Na internet tem várias coisas a respeito disso que o profissional ele pode estar vendo. E a parte de treinamentos, que a gente acha que não tem a ver com RH, mas tem, ele é o processo educacional de curto prazo que visa desenvolver as pessoas para determinadas atividades. Esse processo aplicado de maneira sistemática e organizada faz com que as pessoas aprendam conhecimento e desenvolvam atitudes e habilidades em função dos objetivos definidos. Então, o processo de treinamento, o treinamento na empresa é fundamental, né? Porque é ali que é visto ensinado primeiramente e aí é relembrado sempre sobre alguma coisa ou se é modificado aí alguma coisa ali no cargo dele. É no treinamento que os profissionais eles vão se aperfeiçoar cada vez mais aí no desempenho do seu papel dentro de uma empresa. Então, a gente vê aqui, né, que são inúmeras as funções, essas aqui são basicamente as que já foram faladas, né? Tudo isso faz com que o profissional de RH, ele tenha essa importância dentro da empresa, que não é só, ele não está só na parte de admissão e demissão, mas ele está praticamente envolvido em todo o processo do funcionário. E por último, a gente vê a entrevista de desligamento, que é uma entrevista realizada pelo profissional de RH quando um funcionário está sendo desligado através de perguntas importantes para ser avaliados os principais motivos de um aumento de turnover, que é a rotatividade de pessoas. Uma boa entrevista de desligamento é importante para a empresa como um todo, aprimorando a organização e contribuindo com os processos de seleção para novos funcionários, já que os dados obtidos com as entrevistas poderão ser utilizados pela empresa para fazer aperfeiçoamentos, reduzindo as insatisfações quanto aos postos de futuros funcionários. Então, essas entrevistas elas são feitas após uma demissão. Então, o RH ele é responsável por fazer essa entrevista para eles saberem mais ou menos qual é a insatisfação, se é uma pessoa que está pedindo demissão ou se ela foi demitida também da mesma maneira. Os benefícios com a entrevista de desligamento também valem para adquirir noções sobre como está a empresa em geral, podendo contribuir para a revisão de instalações físicas e da funcionalidade da empresa, além de ajudar com os funcionários atuais. São necessárias algumas medidas para a entrevista de desligamento, tal como selecionar profissionais com conhecimento de psicologia do trabalho. Então, essa parte é mais voltada para a psicologia, né? Porque ela vai conversar mais, ela vai saber mais sobre o funcionário, o que é que ele estava achando, o que é que ele achou durante esse período que ele passou na empresa. Quais as insatisfações dele, o que é que ele gostou, o que é que ele não gostou, porque tudo isso vai ser usado, a empresa ela pode usar com os atuais, alguns erros que a empresa vem cometendo, para não cometer novamente, então é bastante importante essas entrevistas, tá? Então, a gente finaliza essa revisão aí do nosso curso de assistente de recursos humanos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, escreve aí nos comentários que a gente vai estar lendo e respondendo vocês, tá bom? Muito obrigada por ter ficado até aqui.